Boa tarde a todos. Aqui quem fala é Paulo de Blasius, eu sou arqueólogo do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo e trabalho com sambaquis há muitos anos e é sobre eles que eu vou fazer uma pequena fala agora. Eu queria agradecer muito o professor Roberto Machado e o pessoal lá de Coimbra e de Aveiro que organiza e mantém esse canal e que eu estou tendo a satisfação de participar. Os sambaquis são sítios arqueológicos que foram construídos por populações que viveram no litoral, muito bem adaptadas ao ambiente litorâneo, desde uns 8.000 anos até uns 1.000 anos atrás, né? Antes do presente. E são sítios construídos, o principal componente desses sítios são conchas, né? Grandes concheiros, que a gente chama também ostreiras, dependendo da espécie que é composto o sítio. E nesses sítios aparecem muitos sepultamentos. Nós vamos voltar logo adiante a respeito de como eles são construídos, mas são grandes colinas, né? São pequenos montículos, mounds, artificiais, construídos aí ao longo desses 6, 7 mil anos, dependendo um pouco da região. E eles estão distribuídos por todo o litoral brasileiro, principalmente naquelas áreas onde tem baías, áreas muito produtivas, onde a água doce e a água salgada se encontram, né? Grandes baías, por exemplo, ali onde fica a cidade de Salvador, na Baía de Guanabara, em São Paulo e nas bacias do sul do Brasil. Nessas áreas, eles se concentram a centenas, né? São muitos os sítios que existiam nessas áreas produtivas, são áreas onde a floresta encontra o mangue, que encontra também a mata de restinga, então são ecossistemas muito produtivos e diversificados, muito propícios para a ocupação humana. Grande variedade de fauna, de moluscos e de peixes. E nessas áreas onde esses sítios se concentram, são também os lugares onde a colonização do Brasil começou. As primeiras cidades brasileiras foram justamente construídas nesses lugares pelos recém-chegados colonos, portugueses principalmente, mas também holandeses, franceses e espanhóis. E nesses lugares a destruição dos sambaquis foi grande, porque eles usavam muito a cal produzida com as conchas, né, desses concheiros, que são os elementos mais comuns nesses sítios arqueológicos. Eles usavam muito essas conchas, calcinavam as conchas e usavam para fazer cal da construção das cidades mais antigas. Então a gente vai encontrar nas construções dos séculos XVI e XVII, XVIII até XIX, no Rio de Janeiro, em Salvador, em Iguape, em São Vicente, no sul, em Laguna, a gente encontra muito os sambaquis foram muito destruídos, né, por conta dessas construções, mas eles também são conhecidos e tem gente narrando a presença desses sítios desde o século XVI. Esses sítios têm uma grande variedade de artefatos ósseos, artefatos de pedra, líticos, e também muitos sepultamentos, né? São sítios onde é muito comum encontrar enterramentos, são dos elementos que mais caracterizam os sambaquis, além da própria presença das conchas. Esses sambaquis são formados por uma sequência de camadas, a gente chama isso de estratigrafia, quer dizer, são várias camadas que vão se sobrepondo de baixo para cima, né? E isso caracteriza, se a gente faz um corte no sambaqui assim, acaba caracterizando uma estratigrafia bem complexa, onde se percebe uma série de camadas que se sobrepõem. E essas camadas são construídas de diferentes maneiras, né? Tem uma diferença meio básica entre essas camadas, embora o que tem nelas possa variar. Elas geram no observador um efeito chiaro-escuro, assim, né? Um claro-escuro, que é o contraste entre as camadas
que são feitas predominantemente de conchas e que são bem clarinhas, né? As conchas ficam esbranquiçadas com o tempo, com camadas bem escuras, bem negras mesmo, com muito carvão e muita matéria orgânica, que são as camadas de ocupação. Então, você tem basicamente antigos pisos do concheiro, né, que vão sendo sobrepostos por camadas de conchas, e aí vem outros pisos, e isso ao longo de, às vezes, 2, 3 mil anos no mesmo sítio, você tem uma série de camadas que se sobrepõem e que vão dando a característica que o sambaqui tem hoje, né? Ele foi construído principalmente na forma de plataformas, mas com a erosão, esses sítios foram sendo erodidos pelas bordas e foram ficando com uma forma de cúpula, foram adquirindo uma característica cupuliforme, assim. Essa constituição é bem complicada, assim, essas sequências são formadas por paleosuperfícies são antigas superfícies do sambaqui, que vai crescendo e essas superfícies vão sendo sobrepostas por novas camadas, e é a partir dessas superfícies que a gente tem evidências de ocupação. São principalmente áreas funerárias, né? São grandes áreas que foram construídas a partir de instalação de sepultamentos, provavelmente de grupos familiares, né, que formam áreas funerárias que, depois de um certo tempo, elas são sobrepostas por uma camada de conchas que, vamos dizer assim, fecha aquela área funerária, e outras começam a ser construídas em cima. Muitas vezes não é exatamente uma sobre a outra, elas ficam um pouco deslocadas no espaço, o que torna uma escavação de sambaqui uma estratigrafia bastante complicada, bastante com superposição desses pisos, às vezes um interfere no outro. A gente consegue perceber muitas estacas que a gente percebe nos pisos anteriores que começam nessas superfícies, o que mostra que haviam estruturas tumulares a toda a volta do sepultamento. Então, nessas paleosuperfícies é onde a gente encontra os sepultamentos, é de onde as estacas partem, mostrando que tinham estruturas funerárias, né? E aonde há uma série de eventos, de revisitações ao sambaqui, eventos funerários mesmo, eventos mortuários, em que há grandes festins, e esses festins os restos desses festins são depositados por sobre o túmulo, formando pequenos cômorozinhos, pequenas estruturas tumulares, sambaquizinhos, a gente diz, né? Pequenos sambaquis sobre as estruturas funerárias, com muitos restos de peixe e muitos restos de fauna e de alimentação que são usados nesses festins. A maior parte dos restos de peixe são encontrados exatamente nessas camadas, sendo que as camadas de concha que se sobrepõem a essas áreas funerárias, elas quase não têm vestígios de artefatos, quase não têm vestígios de resto de alimentação. Embora as conchas sejam o elemento predominante na constituição dos sambaquis, estudos feitos com os ossos dos indivíduos enterrados ali naquelas áreas mostram que a dieta deles era baseada sobretudo na pesca e não na coleta de moluscos. Quer dizer, os moluscos até podem ser um complemento nutricional, mas é a pesca complementada por alguma caça no mar, caça em terra firme, e os restos dos animais a gente encontra também, né? Muitas vezes como oferenda nos sepultamentos, é principalmente a pesca que é a base de sustentação alimentar dessas populações sambaquianas. E esses estudos feitos nos anos 90 pelo Levi Figutti, nosso colega aqui no MAI, e seus alunos, né, foram mostrando que, ao contrário do que pensavam os pesquisadores até os anos 70, por aí, 1970, 1980,
Os pesquisadores mais antigos tinham essa hipótese de que os sambaqueiros se alimentavam principalmente de moluscos e que tinham uma grande mobilidade. Eram bandos móveis que iam atrás dos bancos de moluscos e conforme esses bancos se esgotavam, eles se mudavam. E isso teria gerado aquela estratigrafia complexa que a gente vê nos sambaquis. Mas os estudos feitos a partir dos anos 90 mostram que não. Mostram que os sambaquianos são grandes pescadores, desde sempre a pesca sempre foi a forma de sustentação principal, e que os moluscos, as conchas, são muito utilizadas no sambaqui como uma espécie de material de construção, para dar volume, para dar as grandes dimensões monumentais que alguns desses sambaquis adquirem, principalmente na região sul, onde eles podem chegar até quase 100 metros de altitude. Né? São grandes colinas mesmo, que foram usadas ao longo de 2.000, 3.000 anos, de forma praticamente ininterrupta. Os sambaquis mais antigos, datados no litoral, têm cerca de 8.000 e poucos anos, até cerca de 1.000 anos atrás. Curiosamente, subindo alguns rios que desaguam no litoral, o rio Ribeira de Guape, o rio Itajaí, em Santa Catarina, a gente encontra alguns sambaquis que a gente chama de sambaquis fluviais, que são datados de até mais, até 12.000 anos atrás. O que mostra, os materiais que a gente encontra nesses sambaquis mostram relações com o litoral, né? Tem barbatanas de arraia, tem dente de tubarão, tem vários restos que mostram contato com o litoral. Essa colonização do interior pelo litoral começou numa época em que o mar estava muito mais baixo, o nível dos oceanos estava bem mais baixo do que hoje, e já havia sambaquianos ocupando o litoral nessa época, e eles colonizaram esses vales do interior. Ali pelo Oceano Médio, tipo 6.000, 5.000 anos atrás, o mar subiu uns 2, 3 metros a mais do que ele está hoje, e com isso esses sítios mais antigos foram submersos, e na verdade quando o mar sobe ele remodela toda a linha de costa, né? O que significa que na verdade todos esses sambaquis mais antigos foram provavelmente completamente destruídos por essa remodelação do litoral. Mas a partir de uns 8.000 anos em diante, a gente começa a ver sítios no litoral, que são os que a gente consegue encontrar até hoje, né? E eles ocuparam o litoral, principalmente essas baías, né? Como eu falei, essas regiões bastante produtivas, eles ocuparam isso de forma contínua até cerca de 1.500, 1.200 anos atrás. Então, a partir de uns 2.000 anos atrás, mais ou menos, o litoral começa a sofrer influências e depois é ocupado por outros grupos que não os grupos sambaqueiros. E isso varia muito ao longo do litoral, são diferentes grupos entre sei lá, a ilha de Marajó e até o sul lá de Santa Catarina, são diferentes grupos em diferentes lugares, mas a época é mais ou menos essa, por volta de 2.000 anos atrás, em diante, né? No sul, que é a região que eu mais trabalhei, que eu mais estudei, são grupos de língua G do sul, né, cujos descendentes hoje são os Kaingang e os Xoklen. Esses grupos eles vão entrando em contato com os sambaquis, com as sociedades sambaquianas, né? Vão influenciando, e a partir de 1.200 anos atrás, mais ou menos, a cerâmica desses povos, que eram povos ceramistas, né? Os sambaquianos do sul não tinham cerâmica, embora no litoral do Pará uma das cerâmicas mais antigas das Américas se encontra justamente nos sambaquis lá do litoral do Pará. Mas no sul, a cerâmica chega com outros grupos que vão ocupando o litoral a partir de 1.200 anos atrás. Quando os europeus chegam, portugueses, espanhóis, holandeses, os grupos que são encontrados ali são principalmente falantes de língua tupi, várias línguas tupi, Guarani no sul, né? Povos de língua Guarani no sul,
Tupiniquim, na região de São Paulo, ali, e Tupinambá, no Rio de Janeiro, para cima. Os povos de língua G do Sul tiveram certamente contato com as populações sambaquianas, mas os Guarani, que chegaram no litoral pouco antes dos portugueses, dos europeus, cerca de 200, 300 anos antes, no Sul, né, no Brasil, não é muito claro se os Guarani tiveram contato direto com as populações sambaquianas. Talvez com populações que já eram mistas, mestiças desses grupos que vieram do interior, ceramistas de língua G, e as populações sambaquianas que viviam lá antigamente. Tanto é assim que a gente praticamente não tem vestígios da língua que os sambaquianos falavam. Não há, a não ser por uma ou outra palavra que é estranha no idioma guarani, que provavelmente descende dos sambaquianos, a língua é extinta, não se conhece que língua os sambaquianos falavam. Os sambaquianos, eles tinham várias indústrias bastante sofisticadas, em ossos de animais, em conchas, e faziam artefatos líticos de pedra, né? Muito belos, tanto lascando quanto polindo. E eles eram grandes escultores e grandes polidores da pedra, faziam esculturas belíssimas na forma de animais, que hoje a gente chama de zoólitos, né? E que são realmente esculturas sofisticadíssimas, né? Cujo uso não é muito claro, mas certamente tinha um uso cerimonial, provavelmente usado em rituais comunitários, né? A gente percebe hoje que os povos sambaqueiros, eles eram muito, como é que eu vou dizer assim, tinham uma religião muito forte. Embora a gente não tenha clareza da natureza dessa religião e dessa religiosidade, a gente percebe claramente que havia um forte envolvimento com os ancestrais. O culto aos ancestrais era forte o suficiente para que a gente até hoje consiga ver e encontrar esses grandes sambaquis que foram basicamente construídos em respeito ou em função da memória desses ancestrais, né? E que são monumentos que têm um vigor muito forte. A gente percebe que para uma ou duas gerações, os sepultamentos encontrados num certo lugar ainda fazem uma referência de memória familiar, como nós mesmos temos, né, em relação aos nossos avós e bisavós. Mas depois de algumas gerações, os sambaquis passam a ser uma referência muito mais simbólica, ligada a ancestrais de uma maneira mais genérica e provavelmente a mitos originários, do que ligado a memórias específicas de parentes que estão ali encerrados, né? E esses sambaquis têm essa força simbólica, monumental, até hoje. Quando a gente anda e vê esses sítios pelo litoral, a gente percebe que eles são grandes estruturas que são muito visíveis na paisagem até hoje e que trazem essa referência a uma ancestralidade profunda, né? Para os sambaquianos, especialmente, né? E que nós estamos aprendendo a entender esses significados, embora não tenhamos mais nenhuma referência de ancestralidade específica, né, em relação a essas sociedades, né? Mas é muito importante perceber que as práticas de ritual funerário foram muito importantes para interligar as populações sambaquianas. Quando morriam as pessoas, e é importante também observar que nos sambaquis toda a população está enterrada. A gente tem homens, mulheres, jovens, idosos, crianças, pessoas de todas as faixas etárias ali enterradas,
Algumas têm mais paramentação, mais acompanhamentos, adornos, colares, e outros nem tanto, né? Mas não se percebe muita diferenciação social nos enterramentos contidos nos sambaquis, né? Ao que parece, toda uma comunidade, todo um clã está enterrado numa certa área funerária de um sambaqui, enquanto outro clã está em outro sambaqui. Lembrando que são muitos sambaquis no mesmo território, o que evoca uma população considerável, uma população sedentária, uma população que viveu muito tempo nas mesmas regiões e que, várias gerações, né? E que tinha no sambaquis uma referência muito importante de ancestralidade e de territorialidade. É interessante perceber que os sambaquis são, de fato, grandes cemitérios milenares, né? E que deixaram de ser construídos a partir de uns 2.000 anos atrás, principalmente, ao que parece, devido a influências ou troca de influências e a chegada de novas populações. Populações de língua G, num primeiro momento, a partir de 2.000, 1.500 anos atrás, e mais tarde os Guarani. Essas populações já não têm esse hábito de construir, tem outros hábitos funerários, outras perspectivas religiosas em relação à ancestralidade. E um outro dado importante também é que a partir de 2.000 anos, a produtividade das regiões lagunares, em termos de moluscos, né, animais que trazem materiais pontíferos, vai se reduzindo também. E a gente percebe, no sul principalmente, a gente percebe que áreas funerárias são mantidas até 1.500, 1.200 anos atrás, mas não são mais construídas com conchas. Tem muito menos concha e muito mais restos de peixe e restos orgânicos vegetais, o que significa que os sítios têm menor volume, né? Porque como esses materiais vão virando terra, né? E vão perdendo volume com o tempo, os sambaquis construídos nessa época final da era sambaquiana, eles têm muito menos volume que os antigos que eram construídos com conchas, e as conchas dão muito mais volume para esses sambaquis, né? Então, o que a gente percebe é que, a partir de uns 1.800, 1.500 anos atrás, esses sítios vão desaparecendo em parte porque as conchas não estão mais presentes na abundância em que elas estavam antes, e em parte também por conta de que novos povos e misturas, a gente acredita que tem... Eu acredito, né, que tenha fenômeno, isso ainda está sendo estudado agora que estamos começando a fazer estudos de DNA, que é um tipo de abordagem relativamente recente em arqueologia, né? Então, agora estamos começando a investigar essas ligações, essas misturas de populações na região litorânea. E eu entendo que deve ter havido muita etnogênese, muita mistura de populações ali, o que faz com que as características culturais também vão se modificando, vão se transformando, novos paradigmas religiosos e funerários vão sendo introduzidos e, enfim, a cultura muda, né? Como a linguagem deve ter mudado. Hábitos alimentares, a gente também percebe uma mudança considerável. Certas espécies que antes não eram muito comuns passam a ser caçadas e pescadas com mais intensidade, principalmente pássaros, mas não só. Então, as mudanças no final da era sambaquiana têm a ver com essas mudanças ambientais, por um lado, e com a chegada de novos players no cenário regional. Isso é uma coisa que vale principalmente para os sambaquis da região meridional do Brasil, né? Do sul do Brasil, que são as que eu estudei mais. A história é um pouco... A história, assim, estruturalmente é semelhante, mas os períodos e as populações envolvidas são diferentes na região norte, né? No litoral do Pará,
e do Maranhão. Lá a gente tem evidências de cerâmica desde 5.000, 5.500 anos atrás, um pouco mais até, o que significa que nos sambaquis do norte tem uma das cerâmicas mais antigas da América do Sul. Então, nas histórias de desenvolvimento das populações sambaquianas no sul e no norte não é exatamente a mesma. Mas tem paralelos de uma população que floresceu muito forte, muito intensamente nessas regiões costeiras e que depois foi partilhando espaço com outras populações adventícias e foi se modificando a partir de 2.000 anos em diante, né? Quer dizer, essa sequência é parecida, mas as populações envolvidas são um pouco diferentes. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe. Aproveite para assinar o canal e ative as notificações.